Bom dia ainda, pessoal. Vamos retomar aqui um pouquinho, voltando, né? Então aqui, ó, em geral, todos os ímãs, tá? Possuem dois polos, tá vendo? Aqui, possuem dois polos, chamados norte, né, e sul, tá? Porém, tá certo? Porém, podemos constituir os ímãs com mais polos. Então, existem ímãs de mais polos. Depende muito da finalidade ao qual ele vai ser produzido, né? Pelo que vai ser utilizado. Então, geralmente, eles podem ter mais que dois polos. Os polos são regiões do ímã, tá certo? Onde as ações magnéticas são mais intensas. Então, o que acontece? Vou pegar aqui o exemplo do nosso ímã aqui, tá vendo? Então, esse daqui, aqui na nossa representação, a gente tem duas cores, né? Então, a cor vermelha, né, seria do norte, tá certo? E a cor azul é do sul, tá? E nessas pontas aqui, né, as ações magnéticas são mais intensas, tanto que se eu aproximar um outro ímã, tá certo? Eles podem, ó, tá vendo? Estar se unindo. Então, se eu separar eles aqui, tá? À medida que eu aproximo eles aqui, ó, tá vendo? Existe o que? Uma ação magnética, tá? Principalmente nessas extremidades, aí onde ele é capaz de se unir, tá certo? Então, exemplos. Então, aqui a gente tem dois tipos diferentes de ímã, tá? Um ímã semelhante aqui ao nosso desenho, que é esse daqui, tá? Que é esse daqui que eu estou apresentando para vocês, ó, tá certo? Então aqui a gente tem outro tipo de ímã em forma de U, tá certo? Norte e sul. E aqui, esse pedaço aqui é basicamente a bússola, né? A apresentação da bússola, tá? A bússola tem esse formato, que seria aqui a agulha, né? Sempre apontando para o sentido norte, né? Como se fosse a bússola, tá certo? Então aqui continuando, atração e repulsão, tá? Então, polos magnéticos, então colocar aqui polos magnéticos, né? Do mesmo nome se repelem, e polos magnéticos de nomes diferentes, tá? Polos magnéticos de nomes diferentes se atraem. Então aqui a gente tem uma situação tá certo? De repulsão, ou seja, quando aqui norte e norte, né? Então norte e norte, como a gente já frisou aqui no nosso exemplo, seria o vermelho, né? O vermelho seria norte. Então, quando eu busco encontrar dois polos que sejam, né, no caso da mesma cor aqui, neste caso, o que acontece? Tá? Eu vou tentar unir eles, que ocorre? Eles criam um campo magnético em torno deles, ó, que eles não conseguem se unir, tá certo? Então, é a situação onde existe a repulsão magnética, tá certo? Tá bom? Então, aqui a gente está fazendo de tudo para tentar unir e não consegue. Existe o que? A repulsão, tá? Outro exemplo aqui também está no sul, né? Então, disse para vocês que o vermelho seria o norte, tá certo? Se eu virar aqui e colocar os dois polos como sul também, vai haver a repulsão, porque eles não conseguem aqui, ó, se unir. Então, existe o que? Uma ação de um campo magnético aqui que eles não conseguem aqui nas extremidades estar se unindo. E o que a gente indica como repulsão, tá? E a atração, como que ocorre a atração? A atração vai ocorrer, né, com polos de nomes diferentes, então no caso, cores diferentes. Então aqui a gente tem os dois ímãs, certo? O que vai acontecer? Eu tenho o sul, tá, que é a parte em azul, e tenho o norte, que é a vermelha. Então o que vai acontecer? Ó, tá vendo? Existiu a atração. Essa atração, tá, é devido ao fato de que essas duas extremidades são basicamente diferentes, tá bom? Então, basicamente é essa situação que ocorre, tá?
Tá? Então, daqui a pouco nós voltaremos para uma outra parte.